A nossa vida, ela é feita de ameaças, não é verdade? Por mais que nós tenhamos momentos de glórias, porque nós temos momentos de glórias também. Mas a nossa vida, a nossa caminhada, enquanto nós caminhamos, nós vivemos de ameaças em ameaças. Nós passamos por tribulações, por lutas, e mais à frente nós enfrentamos outras coisas. Acabou aquilo que nós passamos e aí mais à frente tem outras coisas para nós enfrentarmos. E aí nós caminhamos dessa forma. Recentemente, eu revi, porque eu já tinha visto esse filme. Quem já viu aquele filme Homens de Honra? Ninguém nunca assistiu esse filme, Homem de Honra? Já assistiu? Homem de Honra? Aquele, o marinheiro, Kal Brachie, lembra disso? O marinheiro vai lá, ele vive numa época onde negros não tinham acesso, e ele tem no coração dele que ele vai ser marinheiro, ele coloca aquilo ali como meta. Não, eu vou ser marinheiro dos Estados Unidos da América. E ele agora lembrou, algumas pessoas começaram a lembrar aí, Então ele sai naquela jornada, e é muito interessante que antes de ele subir no ônibus, o pai dele fala: olha, você vai ser ameaçado, as pessoas vão cuspir na sua cara, a sua palavra não vai ter peso, você vai ser humilhado, mas nunca baixe a cabeça, porque as ameaças, gente, ela tem o poder de nos encolher. As ameaças, ela tem poder de fazer com que nós andemos pelas ruas cabisbaixos, olhando, pensando nas ameaças e não naquilo que o Senhor ele pode fazer. As ameaças, ela tem um poder enorme, e aquele pai ali, ele lança uma palavra para ele, que ele leva aquela palavra para todas as etapas da fase de vida dele. E o filme ele mostra que ele vai, ele é realmente ridicularizado em alguns momentos, ele não tem os acessos que ele precisava ter para ele se tornar o chefe da marinha, mas ele não desiste, ele persiste. Em um certo momento ali do filme, ali, uma prova ali final, e a prova era que alguns tinham era um capacete que precisava ser montado lá embaixo do mar, e aí jogavam-se o capacete com um parafuso lá no fundo do mar, e aí os marinheiros, aqueles que estavam sendo formados, precisavam ir lá, mas só que ele não estava nem ali presente, porque ele tinha sido ameaçado que ele não poderia estar ali, não poderia. Mas ele começou a trazer a lembrança, tudo aquilo que o pai dele falou: não, eu preciso estar lá. E aí quando ele chega, todo mundo está ali, a cadeira dele está vazia, porque ele havia sido ameaçado e não poderia estar ali. Quantas vezes nós somos ameaçados de tal forma, porque existe uma cadeira, um lugar, onde Deus preparou para mim e para você, e muitas vezes, pelas ameaças que nós recebemos, nós preferimos ficar no nosso canto, debaixo de um zimbro, esperando a morte chegar. E a palavra fala que Elias, ele comeu e seguiu em frente. Aquele homem ali, o Kal Brachie, ele decidiu ir ocupar a cadeira que era dele. E aí vestiram ele com aquela roupa pesada, e ele foi lançado lá no mar. Mesmo naquela situação, criaram dificuldades, e sempre vão criar dificuldades. Sempre vão haver dificuldades quando nós temos sonhos. Quando nós temos sonhos em nossas vidas, sempre vão haver obstáculos que nos impedem de chegar aonde precisamos chegar. É assim em todas as áreas da nossa vida. É assim no casamento, é assim na faculdade que você está fazendo. Quantas pessoas não terminam a faculdade porque sentem dificuldade? Eu nunca tive habilidade para estudar, E aí você começa a sentir as dificuldades no meio do percurso, e você desiste. Quando eu fiz a minha graduação lá, eu iniciei com 80 pessoas na turma, no final tinham 8, se eu não me engano. No final tinham 8 pessoas,
muitas pessoas desistem. Muitas pessoas desistem pelo caminho, não querem enfrentar os obstáculos que tem à frente por causa das ameaças. Elias, ele foi, você conhece muito bem a vida de Elias, já foi falado aqui várias vezes. Elias, ele tinha um posicionamento claro como profeta diante de Deus, ele tinha convicção do chamado de Deus na vida dele, ele não tinha medo das ameaças, ele sabia muito bem que Acabe, naquela ocasião, Acabe, ele chamava apenas os profetas que profetizavam aquilo que ele queria ouvir. Olha, muitos profetas se escondiam em cavernas, porque não tinham a mesma ousadia de Elias de se apresentar diante de Acabe, diante talvez da maior ameaça, porque afinal de contas Acabe ali era o rei, né, que estava ali sobre Israel. Mas Elias, ele vai até Acabe, uma certa ocasião, até Elias, ele vai, olha, Acabe, não vai chover sobre a terra durante um período, vai haver um momento de sequidão. Ele tem aquela ousadia de ir até uma grande ameaça, mas de proferir a palavra de Deus, de cumprir o seu papel como profeta. Elias, ele confronta ali Acabe, como portador, né, de notícias, e notícias totalmente contrárias. Quantas vezes nós estamos em situações em que nós precisamos nos colocar e ter um posicionamento, e nós somos apenas como mais um dos profetas que se escondem na caverna. Mas eu estou passando aqui para vocês, falando para vocês algumas etapas da vida de Elias, para vocês entenderem que Elias, mesmo sendo um profeta de Deus, um profeta que estava ali para fazer a vontade de Deus, que fazia a vontade de Deus, em certo momento na vida dele, ele ouviu as ameaças que vinham contra ele e resolveu simplesmente ouvir mais as ameaças do que a voz de Deus. Ele é sustentado por Deus, mesmo no momento de sequidão. Elias estava ali numa situação em que é muito parecida com aquilo que nós estamos vivendo hoje, como igreja. Israel estava vivendo um momento muito delicado, um momento em que os reis, e Acabe principalmente naquele momento, estava permitindo que altares, né, de deuses, como Baal, né, os postes de Azerá, se levantasse e colocasse, ele substituiu o altar de Deus para o altar de outros deuses, dentro de Israel, dentro de Jerusalém. E nós estamos vivendo um momento muito delicado também do mundo, e você faz parte disso. Esse momento delicado, se nós não tomarmos cuidado como igreja, como servos de Deus, nós acabamos cedendo a esses tipos de ameaças que são muito delicadas. Existem ameaças que são muito sutis. Às vezes uma programação, a gente pouco fala disso, né, mas uma programação na TV, talvez uma leitura que você esteja fazendo, e Deus, ele está querendo te levar a lugares muito mais altos, a viver coisas tão grandiosas com Deus, e nós não percebemos esses tipos de ameaças. Quando lá no Éden, a Bíblia nos fala que a serpente ia lá falar, né, com Eva ali, naquela ocasião, a serpente, né, a Bíblia fala, o próprio Deus ali fala, um animal astuto, né? Não foi de uma hora para outra, não foi numa conversa. Não foi numa conversa que a serpente chegou lá e falou, olha só, aquele fruto ali, né, você pode comer sim, né, você vai se tornar tão sábio como Deus, né? Não foi de uma hora para outra. Então, Satanás, ele é muito sutil, e se nós não tomarmos cuidado, nós deixamos que essas ameaças entrem dentro do nosso lar, dentro da nossa vida. Mas, naquele momento, Elias, ele tinha um posicionamento, e ele foi falar, mas ele foi sustentado por Deus, mesmo
quando ele proferiu, falou assim, ó, vai haver sequidão, vai haver luta, vai haver situações contrárias, do qual ele mesmo estaria naquela situação. Mas Elias, ele foi sustentado. O Senhor lhe falou assim, ó, Elias, vai para a beira do riacho, porque ali eu vou sustentar você. Ali Elias tinha água e tinha alimento que era trazido pelos corvos. E ali Elias, ele foi alimentado e foi sustentado. Quando nós obedecemos a voz de Deus e entendemos a voz de Deus, Deus, ele nos direciona para o lugar do alimento, do lugar onde nós seremos sustentados pela sua palavra, do lugar onde nós ouviremos a voz de Deus, onde nós seremos guardados, onde nós não, por mais que existam ameaças externas, nós seremos guardados. Havia uma sequidão no mundo, em Israel, mas Elias não foi atingido por essa sequidão. Elias, ele não foi atingido pelo posicionamento dele, pela verdade que ele carregava na vida dele. Você e eu, nós passamos por isso, nós passamos por lugares áridos, por pessoas que vivendo em escassez de alimento, de água, de vida com Deus, por mais que estejam em Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar da presença de Deus, por mais que pessoas vivam em Jerusalém, num lugar que seja da presença de Deus, e não vivam aquilo ali, você está sendo guardado por Deus, porque Deus, ele quer te sustentar, meu irmão. Deus, ele quer que você viva o melhor na vida dele. Deus, ele não vai te deixar faltar nada. No momento de escassez, no momento em que o rio secou, Deus, ele abriu uma outra situação para ele. Olha, secou esse rio, Elias, mas olha só, existe uma viúva lá em Serepta, que ela vai te alimentar. Deus, ele sempre tem um escape. Deus, ele sempre tem um escape. Eu não sei o momento que você está passando agora, mas Deus tem um escape para a sua vida. Mas Elias, ele tinha um posicionamento. Elias, ele não sofreu as ameaças, porque ele se posicionou. Recentemente, eu vivi algo em Deus. Estava trabalhando numa empresa, dentro da minha área, mês passado. Eu entrei de férias. Quando eu entrei de férias, sabe aquele negócio que você já sente uma certa ameaça por trás? Eu pensava, talvez quando eu voltar, eu acho que eu vou sair. Eu estou vendo um movimento, está acontecendo alguma coisa. Mas sabe, nas minhas férias, Deus, ele abriu uma porta num lugar onde que era o mais improvável de todas. Que é coisa mais improvável do que um corvo trazer pão para alguém? Deus, ele, nas minhas férias, abriu uma porta, um lugar, para que eu pudesse ministrar aulas referente àquilo que, que foi sempre a minha vivência no ambiente profissional. E aí Deus, ele abre aquela porta e, no meu pensamento, a gente sempre pensa assim, olha, Deus, ele abriu essa porta aqui, mas só que Deus abriu essa porta, eu vou ver como que eu vou conciliar, porque eu trabalho de tarde, eu pego meio-dia, então de manhã eu consigo conciliar, eu saio daqui eu vou lá para o trabalho, e eu pensando assim, pô, Deus, ele está expandindo algo aqui, vai me abençoar das duas pontas aqui, eu vou continuar trabalhando, vou dar aula naquilo que eu já conheço, então, quando eu volto, realmente, era aquilo que eu pensava, eu saí da empresa, quando eu me viro e penso, começo a analisar, porque é assim que a gente faz, Enquanto a gente está no processo, a gente não percebe aquilo que Deus está fazendo. Quando chega lá no final, a gente olha para trás, olha o que Deus fez, rapaz. Deus abriu uma porta nas minhas férias, porque deu tempo para eu preparar bem as aulas, me desenvolver ali, fazer um bom trabalho, num lugar, na instituição. E agora, quando eu volto para trabalhar, eu sou cortado de um lado, porém, a porta que se abriu nas minhas férias se expandiu. Eu recebi uma oportunidade
Na outra semana, abriu uma outra oportunidade para dar aula em outro lugar, em outra matéria. E aí, essa semana, já me ligaram de uma outra instituição também para dar aula à tarde. E eu pensando, meu Deus, eu nunca pensei em dar aula na minha vida. Olha onde Deus está me levando. E naquele ambiente, sabe? Que Deus, você percebe que Deus está ali no negócio. E aí eu já entrei numa pós-graduação em docência, já comecei a expandir, porque eu entendi aonde Deus Ele quer me levar. E é importante nós entendermos aonde Deus Ele quer nos levar, porque Deus Ele tem coisas grandiosas para mim e para você, porque no momento, no percurso, é difícil, é muito difícil, mas Deus tem algo preparado para você. Deus tem algo preparado, Ele não falha e Ele nunca vai falhar. E nós precisamos apenas colocar o nosso coração diante de Deus. Ele é levado a viver coisas extraordinárias com Deus. O profeta que falou, olha, não vai chover, e não chovia. O profeta que falou, agora vai chover, vai lá, olha lá, tem a mãozinha lá, está vindo, né? Vai chover sim. E aí o profeta que falava, olha, havia uma ameaça no meio do povo, ou uma outra ameaça diante do povo de Israel, que era a construção de altares a outros deuses. Como homem de Deus, ele se levantou para derrubar todos aqueles altares. Como homens e mulheres de Deus, nós precisamos derrubar altares que impeçam a presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos levantar como esse profeta Elias, humano, homem, é profeta, mas é humano, é homem. Eu tenho certeza que existem profetas de Deus aqui, amém? Existem homens e mulheres de Deus aqui, que viveram coisas grandiosas com Deus também, e vai viver ainda mais. Mas nós precisamos eliminar todas as ameaças externas. Ele decidiu, não, eu vou lá, eu vou subir ali naquele Monte Carmelo, vou lá, né, porque estão ameaçando, estão tirando o brilho de Deus em Israel. Não, eu não aceito isso não. Estão ameaçando, estão dando mais valor a esses altares do que a Deus. Aonde está o Deus de Israel? Aonde está aquele povo que viu grandes milagres acontecer, que tem histórias lindas, o mar se abrindo, as pragas ali, o povo sendo liberto, o povo passando no meio do Jordão, a água se amontoando toda ali, eles passando, vivendo milagres, as muralhas caindo, as terras sendo conquistadas. Aonde está esse povo que viveu tantos milagres? Aonde está esse povo que deu abertura para que os altares fossem levantados? E aquele homem, ele se levanta, não, eu não me conformo com essas ameaças. E a gente não podemos nos conformar com as ameaças que se levantam contra nós. Não podemos, irmãos. Nós precisamos e devemos nos levantar como homens e mulheres de Deus. Não ter medo do confronto. Não estou falando confronto de você chegar, né, na porta do seu vizinho, olha, você precisa aceitar Deus, vem para cá, tira. Não, é no amor de Deus, mas é você não aceitar as ameaças, esses altares que estão se levantando. Quais são os altares que estão se levantando na nossa geração, que está manchando Jerusalém? E no meio disso tudo, aonde você está? Aonde está o seu alimento? O seu alimento está pautado na palavra de Deus, no direcionamento de Deus, aonde Deus quer te levar? É isso? É como Elias que você tem caminhado diante de Deus? Elias, ele sobe no monte, ele faz descer fogo do céu, né? O Elias era aquele reteté, né? Pulava, gritava, levantava a mão, fazia tudo ali para chamar a atenção de Deus. Os profetas ali fazendo os seus rituais, e ele começa até a zombar dos outros, olha, vai lá, começa a gritar mais, grita mais, grita mais, de repente ele foi viajar, de repente ele está dormindo. Por quê? Ele está dizendo, olha meu povo, esses deuses, esses altares, só tira vocês da presença de Deus, mas não tem vida, não tem voz, não tem palavra, não tem direcionamento. E Elias, ele se levanta, clama ao Senhor,
ele é um servo tão tremendo de Deus que ele faz questão de, diante do povo, falar assim, ó, Senhor, manifesta diante de Deus o seu poder, que não foi conforme a minha palavra, porque eu sou apenas um profeta, sou apenas um portador da mensagem de Deus, eu sou apenas aquele que abre a boca para falar aquilo que o Senhor está mandando, só isso. Mas mostra para esse povo que o Senhor é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Faz fogo descer, Pai. E Deus ele fez. Deus ele fez, Elias ele saiu, ele fez, ele matou todos os profetas, todas as ameaças que estavam ali naquele momento, ele eliminou da vida dele, do povo. Mas uma mensagem foi capaz de tirar a paz de Elias. Era a mensagem de Deus? Era a palavra de Deus? Não era a palavra de Deus. Era uma mensagem enviada por Satanás. Satanás, ele envia mensagens, envia mensageiros, envia situações para tirar a tua paz, para tirar você do eixo, tirar você do propósito, levar você a viver como Elias, e lá, por mais que tenha vivido tudo isso com Deus, nesse momento viver debaixo de um zimbro, desejando a morte, querendo que tudo aquilo passasse. Cadê aquele Elias? Cadê aquele Elias que trazia a memória para o povo de Deus, tudo aquilo que Deus fez? Aquele que pregava sobre trazer à memória aquilo que traz a esperança, agora ele não traz à memória tudo aquilo que Deus já realizou na vida dele. Ele só quer morrer, ele só quer que aquilo ali passe na vida dele. E é bem certo que todos nós, em alguma ocasião, passamos por isso, por situações muito complexas, situações de difícil acesso. Jezabel, ela envia uma mensagem, olha, eu juro, eu coloco uma palavra aqui, se até amanhã de manhã não acontecer com você, eu juro pelos deuses, ainda fala assim, olha a ameaça que ela faz, ela coloca os deuses. Meu irmão, o Deus que você serve, ele é grande demais, ele é poderoso demais, nenhuma ameaça pode contra a sua vida. Mas Elias, ele absorveu aquela ameaça e resolveu ali ficar no seu canto. Ele se coloca até como um coitado, né? Senhor, só tem eu aqui, né? Eu estou sozinho. Mas sabe, meu irmão, você pode até, em algum momento da sua vida, ter o mesmo sentimento de Elias. Em algum momento, você pode até ter o mesmo sentimento de Elias. Quantas pessoas não desejaram até realmente morrer, tirar a sua própria vida, por conta das ameaças que lhe sobreveio? Talvez você possa até pensar como Elias, talvez, num certo momento, você até olha para tudo aquilo que você está passando, as ameaças que se levantaram, e querer desistir de tudo. Mas saiba que Deus, ele tem algo para você, e ele não desiste de você. Mesmo diante de uma situação que você está passando, comece a orar ao Senhor, comece a clamar ao Senhor, comece a trazer Deus para perto de você. Quando o Senhor ele vir com água, com alimento sólido para você, não despreze a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, recebe o Espírito Santo de Deus e começa a caminhar de novo, porque o caminho é longo, não parou por aí não. Deus tem coisas ainda para fazer na sua vida e Ele vai fazer. Fogo desceu do céu por meio de você. Você, em algum momento, teve a autoridade de Deus para falar para a pessoa, enviar uma mensagem de Deus para a pessoa, e hoje você se sente inferiorizado pelas ameaças. Não! Deus quer restaurar a sua vida nessa manhã. Deus, ele quer trazer você de volta. Elias, ele comeu e bebeu daquela água, e até o momento em que Elias, ele não decidia, olha, eu vou beber, eu como, volto a dormir. Mas no momento em que ele se decidiu, ele se levantou, ficou de pé.
ele caminhou, e a Bíblia fala que com a força daquele alimento, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Deus, Ele está trazendo um alimento para você nessa manhã, para te dar forças para caminhar mais 40 dias, mais 40 noites, porque caminhar durante o dia, nós recebemos um certo tipo de ameaça. Quando nós caminhamos na noite, nas trevas, nós recebemos um outro tipo de ameaça. E seja qual for a ameaça que você está enfrentando, Deus está contigo. Deus, Ele está te levando até lá, Horebe. Deus, Ele está levando aquele momento lá de intimidade. Não fique preocupado não com as ameaças não. Elias, ele caminhou e novamente Elias, ele entrou numa caverna. É assim, irmãos. A gente taca o pau em Elias. A gente fala, Elias foi sem vergonha, né? Estava ali, cheio de Deus, daqui a pouco. Nós somos assim, irmãos. Alguém aqui, durante esse ano inteiro, foi 100% profeta? Nesse ano, eu não vou nem falar durante a sua vida toda, não, senão a gente vai levantar pé, mão, tudo aqui. Ninguém é 100% profeta. Mas o seu posicionamento, a sua vida com Deus, vai te dar força para caminhar. Elias, ele entrou na caverna, se escondeu novamente. Está fazendo o que aí, Elias? Deus está falando novamente, Elias, está fazendo o que aí, Elias? Não é o teu lugar. Elias, não é o teu lugar. Deus, ele tem falado o tempo todo com a igreja, nos nossos dias, comigo e com você, sobre a nossa vida com Deus, sobre o nosso posicionamento, sobre as aberturas que nós damos para que as ameaças entrem e tomem o lugar de Deus. Mas Deus, ele está falando comigo para você, está fazendo o que aí, Elias? Elias, naquele momento ele estava tão distraído que ele perdeu a noção da manifestação de Deus. Perdeu a noção. A Bíblia fala que veio um vento, mas Deus não estava no vento, mas Ele estava ali. Será que Deus está aqui nesse vento? Veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Elias, ele estava preocupado com o movimento, sabe? Às vezes nós queremos que Deus, ele venha sobre nossas vidas de maneira assim, que um próprio anjo apareça para você e fale assim, meu irmão, minha irmã, saia desse lugar. Quando Deus, ele, através de uma voz mansa e delicada, uma voz suave. E a Bíblia fala que Deus, ele veio com uma voz suave. E a voz suave de Deus foi a voz que levou Elias a enxergar tudo aquilo que ele não conseguia enxergar. Ele começou a ver, ó, Elias, olha só, vai lá e unja o profeta tal. Vai lá, Elias, existem milhares de profetas que você pode levantar também para estar contigo. Elias, vai lá, pega Eliseu, coloca Eliseu ao teu lado, porque ele vai ser profeta em seu lugar. Deus, ele começou a mostrar para Elias que ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. E Deus quer dizer para você, nesta manhã, minha irmã, meu irmão, você não está sozinho. Você não está sozinha. Você precisa apenas de uma coisa: ouvir a voz de Deus, querer seguir a voz de Deus, o direcionamento de Deus, querer comer a palavra de Deus, o pão. Não despreze o pão que o Senhor está te dando nessa manhã. Não despreze a água que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Não despreze aquilo que Ele quer ser na sua vida, dentro de você. Porque é através de você ainda, que Ele vai fazer coisas grandiosas, muitas coisas. Não importa se você já atravessou um deserto inteiro, 40 dias e 40 noites, ou alguns anos. Não importa se você está atravessando o deserto já há 20 anos. Não importa. Agora é a hora de Deus agir na sua vida. É hora de Deus manifestar o seu querer na sua vida e você segui-lo. Deus, ele quer restaurar a sua identidade. Deus, ele quer restaurar quem você é em Deus. Deus, ele quer fazer com Elias que ele se atente, que ele desperte. Precisava
despertar. Deus, ele quer fazer um avivamento tremendo na nossa vida, na nossa igreja. E o avivamento, ele não vai começar, meu irmão, não vai começar por aquele que está do seu lado, por mais que Deus, ele também queira usar ele, mas vai começar dentro de você. O Senhor, ele vai fazer coisas tão grandes, tão lindas através da sua vida, que as pessoas vão ser contagiadas por ele. É isso que Deus quer fazer. Deus, ele está insistindo, sabe? Deus, ele está insistindo. Deus, ele insistiu com Elias porque Deus amava Elias. Deus, ele perdoou Davi porque Davi, ele se humilhou diante de Deus. Deus perdoou Pedro depois de ter negado ele 3 vezes, porque Deus tinha um propósito na vida de Pedro. Deus, ele chamou Samuel 3 vezes, Samuel, Samuel, e na 4ª vez de novo, Samuel, porque Deus, ele tinha um propósito na vida de Samuel. E Deus, ele te chama 1, 2 vezes. Deus, ele tem te chamado tanto, meu irmão. Você já parou para pensar quantas vezes o Senhor, ele te chamou e você se encolhe, e você vai para uma caverna e prefere se esconder? Mas eu quero falar para você, nesta manhã, está na hora de você sair da sua caverna. Deus, ele falou: Elias, sai da caverna, porque eu quero falar contigo. É tão difícil, né, irmãos? É tão difícil sair da caverna. É tão difícil em momentos tão ameaçadores que sobrevêm sobre as nossas vidas, nós sairmos da situação. É muito difícil. A gente não está querendo ser aqui hipócrita, dizer assim: meu irmão, é tão fácil. Você vai, é fácil, irmão. É só sair da caverna. Não. Você tem toda uma questão interior que você precisa enxergar. Tem tantos conflitos dentro de Elias, tem tantos conflitos que faz querer sempre ficar isolado num canto. Deus, ele não te chamou para ficar isolado. Deus, ele te chamou para ser voz entre as nações. Deus, ele te chamou para ser voz na sua casa. Deus, ele te chamou como profeta de Deus. Você que tem um chamado de Deus na sua vida, eu queria convidar você, não vem aqui à frente, não é isso não, mas eu queria que você se colocasse diante de Deus nessa hora. O Senhor, ele tem me incomodado muito nessa manhã, mostrando que existem pessoas aqui feridas, existem pessoas aqui que receberam ameaças, não só pelas circunstâncias, mas através de pessoas também. E Deus, ele quer curar a sua vida. Deus, ele quer arrancar de dentro de você qualquer tipo de tentativa de se afastar de Deus. Deus, ele está te chamando para perto, meu irmão, minha irmã. Você que percebeu o pão que o Senhor, ele colocou ao seu lado, você que percebeu a palavra que o Senhor está depositando na sua vida, que você possa colocar a sua vida diante do Senhor nesta hora, porque muitas coisas o Senhor, ele tem para fazer por meio de você, por meio do seu ministério, por meio da sua vida com Deus. Talvez você tenha visto na sua casa ameaças e vivenciando ameaças. Olha, se você for para a igreja, olha, se você fizer isso, olha, se você não cuidar disso, daquilo, tirando o sentimento de prioridade pelo reino de Deus da sua vida.